Glória a Deus. Queridos irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Não tem sido fácil perseverar, não tem sido fácil caminhar, não tem sido fácil fechar as lutas e olhar para Cristo. Só que a igreja tem que entender que nesses últimos dias que nós estamos sobre a face da terra, seria necessário que nós nos na verdade é um requisito do Evangelho, se entregar de corpo, alma e espírito. Mas nos dias de hoje, nos dias atuais, é necessário que nós venhamos entrar por aquela porta e entregar tudo na mão do Senhor. Tudo na mão do Senhor, tudo no altar. Como fez aquela mulher que se lançou aos pés do Senhor e quebrou aquele vaso com aquele precioso unguento. Essa é a postura da igreja. Eu queria hoje pregar uma palavra de Deus para o seu coração, e eu queria falar a respeito do verdadeiro Evangelho. O que é o verdadeiro Evangelho? Qual é a proposta do verdadeiro Evangelho? E quando nós observamos se existe o verdadeiro, é porque também existe o falso. Se existe o autêntico, é porque também existe o forjado, o mentiroso. Sempre vai existir. Jesus foi bem claro, foi bem sucinto a orientar a sua igreja, ainda na pessoa dos seus discípulos, e ele deixou bem claro à igreja que o tempo da ceifa, até chegar o tempo da ceifa, o jogo cresceria com trigo, existiria homens bons e homens maus. Então sempre nós vamos encarar a perspectiva do Evangelho, sabendo que tem o verdadeiro Evangelho, tem uma direção verdadeira, tem um alvo a ser seguido, mas também tem uma influência contrária no meio do povo de Deus, que tenta nos corromper, que tenta nos oprimir, e tenta não nos deixar atingir o nível da santidade. Porque se nós agarrarmos o Evangelho verdadeiro, esse Evangelho é poderoso para nos santificar, é poderoso para nos fazer melhorar, crescer, galgar na presença do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler no capítulo 1, Paulo está fazendo uma defesa veemente, uma defesa enfática do seu apostolado e da palavra que ele pregava. Paulo se levanta e nessa carta ele defende o seu apostolado, e ele começa o versículo 1 dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Então ele defende o seu apostolado, a sua vocação, o seu comissionamento, e defende a doutrina que ele pregava. E esse é o papel do cristão verdadeiro: defender o seu testemunho e defender o Evangelho que lhe foi confiado. Deus conta com a igreja, Deus conta com cada um de nós para defender o nosso testemunho perante o mundo e para defender a mensagem que cada um de nós vai pregar, que cada um de nós vai levar. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele está fazendo essa defesa do Evangelho, fazendo a defesa de que quem chamou ele não foi homem, quem vocacionou ele não foi homem. E eu quero te perguntar: quem te chamou nessa noite para estar aqui? Foi o pastor da congregação? Foi a dirigente da mesa? Ou foi o Senhor dos exércitos? Ou foi a pessoa bendita de Jesus? Se Jesus de fato me chamou e te chamou, você tem que atender com alegria esse convite, você tem que atender com amor esse convite, você tem que atender com gratidão esse convite, você tem que atender com fervor o convite do Senhor de entrar na casa dele e receber a sua voz. E eu queria ressaltar aqui 3 papéis da igreja. Primeiro, os irmãos vão lembrar que quando Jesus ressuscitou e se apresentou no cenáculo aos seus discípulos, a primeira ordem do Senhor à sua igreja, na pessoa dos discípulos, foi: ide e pregar o Evangelho. A primeira sentença, a primeira voz imperativa do Senhor foi: ide e pregar o Evangelho. Observe que quando Jesus manda ide, ele estava dando autoridade para eles irem. Eu quero dizer, você caminha porque Deus já te deu autoridade para caminhar. Você está prosseguindo porque Deus já te deu autoridade para prosseguir. Você está perseverando porque do alto tem vindo uma palavra de vitória para você passar por cima das lutas. Dentre tantas marcas da igreja do Cordeiro, uma delas era vitoriosa. Quando nós ingressamos no reino, quando nós somos integrados no corpo de Cristo, já tem uma sentença de vitória sobre a nossa vida. O inferno não prevalece, a morte não prevalece, o mundo não prevalece, o espírito do maligno não prevalece, o anticristo não prevalece, porque é marca da igreja até o arrebatamento vitoriosa. Aleluia! Então, primeiro, a igreja deve pregar o Evangelho. Segundo, a igreja deve lutar pelo Evangelho. E terceiro, a igreja deve conservar a pureza e a verdade do Evangelho.
O Senhor disse isso. O Senhor foi bem enfático isso em Mateus 10:18. Ele disse: olha, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Mas aí, ao mesmo tempo que Jesus dá a advertência do perigo, Ele também consola que Ele estará protegendo. Da mesma forma que Jesus não mente para os seus discípulos, Ele mostra o perigo. Ele mostra que vai ter embates, vai ter retaliações, vai ter momentos de perseguição. Mas dentro desse paradigma que Jesus apresenta do perigo, Ele apresenta o consolo, Ele apresenta o cuidado, Ele apresenta a proteção do Senhor. É por isso que o crente não anda igual o ímpio, olhando para a direita e para a esquerda, perturbado, oprimido com medo. O crente anda seguro. Se está no prumo, se está no altar, levanta a cabeça e vai. Pode ir. Nós temos a autoridade para caminhar de cabeça erguida perante o mundo. Nós temos a autoridade da parte do Senhor de andar sem temer o mal, temer sobremaneira ao Senhor. Jesus disse: não temei os homens, nem tampouco os que matam os corpos, antes temei aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Esse é o verdadeiro que nós temos que temer. E Jesus deu essa condição à igreja, a condição de andar segura. Ah, pregador, mas a igreja é perseguida. Mas no princípio a igreja foi perseguida, muitos irmãos foram mortos, muitos irmãos perderam suas vidas, sim. E você acha que por esse motivo Jesus perdeu o controle da direção do barco da igreja? Você acha que porque teve sangue derramado Jesus perdeu o controle do barco da igreja? Não, foi sangue derramado porque era propósito de Deus. Tudo que acontece na igreja é propósito de Deus, até mesmo os levantes, até mesmo a heresia, até mesmo os falsos mestres, tudo é propósito para que no final a plenitude de Deus seja manifesta no nosso meio. Só que Deus requer da igreja um posicionamento por meio do Evangelho. E eu queria fazer 3 reflexões com a igreja. É uma mensagem simples que eu quero trazer para você, uma mensagem que você já conhece. Primeira reflexão: o Evangelho, a Bíblia, a palavra, o conteúdo da palavra é uma revelação do Pai. Observe isso. O Evangelho que você crê, o Evangelho que te salva, o Evangelho que te liberta, o Evangelho que te faz vir à casa do Senhor, ele é uma revelação do Pai na pessoa bendita de Jesus por meio do Espírito Santo. Então não é pouca coisa, é muita coisa que te foi confiado. Quando você parar diante de uma luta, lembre-se, o Evangelho é a revelação do Pai manifesta no Filho por meio do Espírito. Não é pouca coisa, é muita coisa, e foi confiado a você. O Evangelho foi confiado à igreja como comunidade, mas o Evangelho foi confiado a cada crente como indivíduo. Aqui nós ajuntamos as brasas para que Deus incendeie, mas depois cada um vai para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu lar, com a missão de propagar essa verdade, com a missão de dar prosseguimento a essa verdade, com a missão de pregar o Evangelho, como disse o Senhor, sobre os telhados. E não é pouca coisa que foi confiada ao seu povo, é a revelação de Deus. E o apóstolo Paulo, eu fiquei maravilhado enquanto Deus palestrava essa palavra no meu coração. O apóstolo Paulo, dentro desse conceito do Evangelho, olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, que também estavam enfrentando lutas com o Evangelho, porque no primeiro século a igreja foi muito perseguida. Perseguiram a doutrina da encarnação do Verbo, perseguiram a doutrina da santidade do Senhor Jesus, perseguiram a doutrina que afirmava que Jesus era homem e era Deus. Então havia uma necessidade da igreja se levantar com autoridade. E lembrando os irmãos, essa autoridade já foi conquistada na cruz. A autoridade que você precisa para o teu ministério, a autoridade que você precisa para o teu lar, que você precisa para a sua vida espiritual, já foi concedida na cruz. Quando ele levantou as mãos, na verdade já estava com as mãos abertas e disse: Pai, está consumado. Ali foi dada a autoridade à igreja, ali foi dado o poder à igreja, ali foi dado liberdade à igreja. Irmãos, aonde eu tenho ido eu tenho falado isso. Porque o inimigo ele tem oprimido os filhos de Deus ao ponto dos filhos de Deus não crer mais no Senhor. Nós afirmamos que Jesus é o Senhor, nós afirmamos que Jesus é poderoso, mas quando Jesus coloca numa prova para a gente exercitar, a gente fraqueja, a gente duvida, a gente não se levanta com autoridade. E é da vontade de Deus que você levante o teu dedo de profeta e profetize, que você levante sua voz e louve ao Senhor com autoridade.
É da vontade do Senhor tudo isso. E o apóstolo Paulo, ainda dentro dessa perspectiva, ele disse o seguinte para os Colossenses. Colossenses 1, versículo 25, ele disse: o evangelho que eu prego, olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa gloriosa, olha o que Deus está confiando a você e a mim nessa noite. O evangelho que eu prego, isso aqui é muito lindo, é um mistério de Deus, que estava oculto nos séculos passados, e que foi revelado agora aos seus santos. O evangelho, o conteúdo do evangelho, da palavra que eu estou trazendo aqui para vocês nessa noite, com muito carinho e amor, é algo que estava escondido em Deus nos séculos passados, mas que foi revelado aos seus santos no dia de hoje. O evangelho é o conteúdo da salvação que o Senhor, pela sua soberania e pela sua sabedoria, escondeu no século passado dos profetas, dos anciões, dos patriarcas, e revelou na pessoa bendita de Jesus aos apóstolos, aos profetas e à igreja. Esse é o evangelho, o mistério de Deus, o mistério que o diabo não entende, o mistério que os anjos caídos não entendem, o mistério que os homens ímpios não entendem, mas que a igreja entende, porque é poder, é revelação e é autoridade. Glória a Deus. E Paulo disse: e eu fui constituído ministro nessa dispensação. Será que somente Paulo era ministro da palavra? Ou eu e você também o somos? A primeira coisa que faz o crente cair, depois de não olhar para Cristo, que é o principal, é ele esquecer quem ele é em Deus. Meu Deus do céu, quando eu entrei aqui, eu quero confessar que eu entrei aqui meio enfraquecido, na minha vida assim, enfraquecido, e a serva do Senhor estava orando aqui, e eu glorifico a Deus por ter pego essa oração, e ela dizia: Senhor, nós somos fracos, Senhor, nós não conseguimos, Senhor, nós não temos força, mas libera da tua presença o renovo espiritual. É esse o retrato da nossa vida. Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós caímos, nós falhamos, mas o evangelho, quando chega dentro da nossa alma, ele nos levanta e nos faz vencedores. Oh, glória a Jesus. E Paulo falou isso: eu fui constituído ministro nessa dispensação do mistério de Deus. E não foi homem nenhum, irmão, não é homem nenhum que te transmite essa mensagem, não, é o próprio Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele usa vaso de barro. Ele usa vaso de barro. Eu aprendi desde jovem, ainda sou, mas desde mais jovem, a respeitar, independente de quem seja. Está com a palavra? O Espírito Santo está usando. Eu aprendi a respeitar. Até mesmo aqueles que não dão testemunho, se ele tiver com a palavra, eu respeito. Não julgo, não critico, não vou lançar pedra, porque ainda que ele não esteja do jeito que Deus quer, ele está falando da palavra. E os irmãos têm que entender que o vaso não é que faz, quem faz é o conteúdo que foi enviado ao vaso. Então, independente de quem seja, uma criança, um adolescente, um pastor, a irmã, é a palavra, meus irmãos. É o evangelho, é o mistério de Deus, é o poder do Senhor. Segundo ponto, e eu fiquei apaixonado por essa mensagem: o evangelho é o único meio de salvação. Nós temos visto que cada comunidade, cada cultura, cada nação tem o seu meio de salvação, tem o seu meio de adoração, tem o seu meio de obter respostas. Cada cultura, cada continente tem seus deuses. Isso é lá de trás. Cada um tem a quem quer adorar. Mas o evangelho, de fato, é o único meio de ser salvo. Quando Pedro e João estavam no Sinédrio, em Atos capítulo 4, e os fariseus estavam ali empurrando eles, porque eles haviam curado o homem da Porta Formosa, o aleijado, o paralítico. E ali os anciões, os saduceus, os escribas começaram a oprimir Pedro e João. Só que chamou a atenção deles, meu pastor, que eram homens iletrados, que eram homens indoutos, não tinham conhecimento, mas tinham o conteúdo do evangelho. E aí eles chegaram à conclusão: ora, eles não entendem a lei, eles não têm conhecimento profundo dos editos e dos mandamentos de Moisés, mas eles andaram com Jesus, e esse milagre nós não podemos refutar. Sabe por quê? Porque o evangelho é a autoridade de Deus confiada à igreja, e quando a igreja prega o evangelho, ninguém faz ao contrário do evangelho. Ninguém tem o poder de revogar a sentença dada pelo evangelho. Ninguém tem o poder, porque o evangelho é a ferramenta de salvação de Deus.
Romanos 1,16, Paulo disse isso aos romanos. Paulo disse, por que Paulo disse isso? Quando você observar determinado texto da Bíblia, procure saber por que foi escrito. Paulo disse assim, eu não me envergonho do Evangelho. Ora, por que eu posso estar falando isso? Porque no primeiro século o Evangelho era vergonha. O Evangelho era uma falácia para os imperadores, para os romanos, para os fariseus, para os sacerdotes. O Evangelho era uma mentira para eles. Mas Paulo disse, eu não me envergonho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego e de todo aquele que crê. Aí eu te falo nessa noite, tu creu no Evangelho? Tu creu na palavra? Então essa palavra que tu creu te salva, te liberta, te batiza e te prepara para a volta do Senhor. Glória a Deus. O Evangelho é o único meio de salvação. Não existe outro. Não existe outra doutrina. Não existe outro método. É o Evangelho. Interessante que o Evangelho faz o homem se colocar lá no seu devido lugar. Tem outras religiões que colocam o homem lá no alto. O Evangelho não, coloca o homem lá no baixo. Aonde é o seu lugar? Lá no pó. Porque diz o Salmo 103 que nós somos pó e cinza. E ele se lembra disso e derrama a sua misericórdia sobre a face da terra, sobre os filhos dos homens. O Evangelho, tem o pastor Napoleão Falcão fala uma frase que eu amo essa frase. O Evangelho enriquece o homem, promove o homem, sem deixá-lo soberbo. Mas também o Evangelho humilha o homem, sem depreciá-lo. O Evangelho nos humilha para reconhecermos a nossa miserabilidade, sem nos desapreciar. E o Evangelho te exalta, te honra, te coloca lá em cima, sem deixar você de nariz em pé, sem deixar você soberbo. O ministro da palavra, a mulher de Deus, que vive no altar, que prega a palavra, ela sabe que Deus usa, ela sabe que Deus faz milagre, mas ela não tem coragem de achar que ela faz alguma coisa. Nós somos vasos de barro, porque a honra tem que ser do Altíssimo, a honra tem que ser do Eterno, a honra tem que ser do Senhor. E quando os fariseus chegaram ali para Pedro e João, olhando a eles, assustados com o paralítico que estava na Porta Formosa, Pedro e João chegaram e falaram assim, vocês estão olhando para a gente por causa de quê? Por que vocês estão olhando para a gente assim? Vocês estão olhando por causa do milagre? Pois eu testifico, disse Pedro, um homem que talvez tinha a quarta série, talvez da época, ele disse, pois eu testifico a vocês que este homem está de pé, este homem está louvando dentro do templo, porque não podia entrar, pela palavra do nome de Jesus, a qual vocês crucificaste, mas o Senhor o ressuscitou. Então primeiro, o Evangelho é a revelação do Pai no Filho por meio do Espírito. Segundo, o Evangelho é o único caminho da salvação. E terceiro, o Evangelho é a única regra de fé e prática da igreja. Só que quando a gente fala isso, a gente tem que entender que tem vindo uma pressão lá de fora para dentro, querendo colocar em nosso meio, querendo misturar o Evangelho para que venha corromper os vestidos da noiva. Porque o falso Evangelho, ele não chega com a falsidade latente, explícita. Ele chega na surdina e vai sujando as vestes da igreja, e vai sujando a coroa da igreja, e vai sujando o sapato da igreja, e vai manchando a noiva. Só que o apóstolo Paulo aos Efésios disse que a noiva do Senhor não tem mancha, não tem mácula, não tem ruga, é perfeita em santidade, é perfeita na doutrina, é perfeita na fé. Só que existe o desafio de conservar o Evangelho puro, santo e verdadeiro. Só que dói, machuca a gente aceitar isso e assumir essa responsabilidade. Sabe por causa de quê? Eu sou pregador desde os 17 anos, eu tenho 27 agora. Só que eu só tenho chegado ao nível de maturidade agora, nesse ano de 2023. E eu já observei que quando você prega o Evangelho fácil, quando você prega o Evangelho da bênção, quando você prega o Evangelho que Deus joga Golias por terra e dá vitória, todo mundo glorifica, todo mundo te elogia, todo mundo elogia a tua pregação. Mas quando você traz dentro da palavra uma correção, para que aquela alma tome um rumo, para que aquela alma tome um prumo, para que aquela alma se livre do pecado, vão te criticar, vão te julgar, vão te apedrejar. Só que não tem problema, porque esse é o papel do pregador e da pregadora, esse é o papel da
para isso. Maravilha. Nós vamos levantar para pegar a verdade mesmo. Claro, com amor, com carinho, com sabedoria. Não como muitos fazem. É triste ver que uma alma vem e muitos sem sabedoria bota para fora de novo. Mas a verdade é inegociável. E Paulo disse isso a Timóteo no capítulo 4, versículo 9. Paulo orientou a Timóteo. E o que eu quero dizer para ti é o seguinte: quando a gente se propõe a ser um verdadeiro cristão e pregar o verdadeiro evangelho, pode ter luta, irmão. Pode até ter luto. Mas no final tem vitória. No final tem glória. Porque o apóstolo Paulo, quando disse a Timóteo no capítulo 4, versículo 9, Timóteo já estava começando a enfrentar algumas lutas no ministério. Perseguição, fermento, falsas doutrinas, heresias. E o que aconteceu? Se você estudar, você vai ver. A história diz que Timóteo começou a recuar. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Então Timóteo começou a recuar por causa da pressão do falso evangelho. E na época a doutrina era a doutrina do gnosticismo, aonde eles não afirmavam que Cristo era Deus e ao mesmo tempo era Senhor, era homem. Aonde eles faziam um relativismo na pessoa bendita do Senhor. E aí Timóteo começou a recuar. E a voz do apóstolo Paulo foi a seguinte: 1 Timóteo 4,9 a seguir, ele disse: Timóteo, persevera nessas coisas. Timóteo, olha o que diz. Timóteo, versículo 6: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro da parte de Jesus Cristo, criado com palavra de fé e de boa doutrina. Mas rejeita as fábulas profanas, rejeita as velhas fábulas, exercita a ti mesmo em piedade. Versículo 9, e é para você pegar essa palavra: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Por isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. A recompensa do pregador do Evangelho é a salvação. A recompensa do servo fiel é a salvação. Vai ter bênção? Vai ter providência? Vai. Mas a igreja não está pegada nessas coisas. A igreja está pegada na salvação. Porque eu quero ressaltar para os irmãos que talvez eu saia daqui e essa tenha sido minha última pregação, e essa tenha sido minha última oportunidade, mesmo sendo jovem ainda. Não sabemos o dia que o Pai chamará cada um pelo seu nome. Então Paulo disse, ele continua, versículo 11: manda estas coisas e ensina. Versículo 13: persiste em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. Versículo 15: medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quer ter um bom aproveitamento? Quer ter um ministério de sucesso? Quer ter um ministério abençoado? Prega a verdade. Prega o verdadeiro evangelho. Nós não temos o direito de omitir das almas o verdadeiro evangelho por medo de represália. E eu quando agora vem uma revelação para a igreja local. Quando eu meditava nessa palavra, eu falei: Senhor, por que essa palavra abençoada para Siloé? E o Senhor mandava dizer para a igreja: porque eu conto com eles ali naquele lugar. Eu conto com eles para fazer a diferença. Eu conto com eles para salvar os perdidos. Eu conto com eles para encher minha casa de almas regeneradas pela presença do meu Espírito. Aleluia! Glória! Deus tem me despertado nos últimos dias, porque eu já fui muito omisso. Já escondi muito os meus talentos. Mas agora eu tenho colocado tudo para fora, porque eu me dispus a pregar o verdadeiro evangelho. Encerrando, versículo 16: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Irmãos, essa palavra é tão poderosa que eu estou trazendo para a igreja. Não é porque eu estou pregando, não, que ela é poderosa para me salvar enquanto eu prego e para te salvar enquanto tu escuta. O evangelho é poderoso porque salva quem prega e salva quem escuta a pregação. O evangelho salva o veículo e salva o destinatário. O evangelho salva, irmãos. O evangelho levanta do pó da cinza, faz assentar nas alturas. Mas só um verdadeiro evangelho
Nós temos que estar apercebidos. Nós temos que ser igual os crentes de Bereia, meditando, consultando, revendo, buscando, porque o inimigo está vindo com um arsenal de guerra. E o arsenal de guerra do inimigo está aqui dentro, irmãos. Qual foi a ferramenta que o diabo usou para tentar Cristo no deserto? Foi filosofia? Foi fábula? Não, foi a lei do Senhor. Está escrito. Está escrito. Transforma esse pão, essas pedras em pão, porque está escrito. Se lança daqui abaixo, porque está escrito. Então é uma ferramenta do inimigo nesses últimos dias tentar miscigenar o Evangelho. Mas Tanque de Solé vai permanecer pregando o verdadeiro Evangelho. Tanque de Solé vai continuar pregando o Evangelho, doa o que doer, porque dói, abre ferida, mas depois sara, cura, fecha, cicatriza e salva. Verdade, Deus. Nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar amando, mas o amor não lança fora a verdade. O amor lança fora o medo. A verdade continua prevalecendo. A verdade continua prevalecendo. A verdade continua sendo primazia. O Evangelho é a verdade de Deus. Então eu quero que os irmãos entendam nessa noite. Agora, encerrando, qual é a finalidade de Deus com o Evangelho? Salvar? Sim. Curar? Sim. Dar esperança para o mundo perdido? Sim. Regenerar a criação? Sim. Mas o mais lindo, o mais maravilhoso, é que o principal objetivo do Evangelho é fazer eu, Álvaro, e você semelhante ao Filho de Deus. O objetivo do Pai é fazer a igreja semelhante ao Filho de Deus. E Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E eu anotei aqui, Romanos 8, 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. A vontade do Evangelho, da parte do Senhor, é te fazer semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo em santidade, semelhante a Cristo em obediência, semelhante a Cristo em autoridade, semelhante a Cristo em amor, semelhante a Cristo em conduta, semelhante a Cristo em passos após passos, caminhando sobre a face da terra, semelhante a Cristo. E a identidade da igreja é essa: ela se parece com o noivo, ela veste as vestes do noivo, ela retém o seu azeite na lamparina para o noivo, ela retém suas vestes embranquecidas para o noivo, ela retém sua sinceridade para o noivo, ela não se corrompe, porque não se corrompe para estar preparada para o noivo. E eu quero dizer nessa noite, já encerrando, que Tanque de Siloé pertence ao noivo. Oh, glória a Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho, poderoso para salvar, poderoso para livrar. E esse Evangelho é tão poderoso, esse Evangelho é tão poderoso que 1º de janeiro de 2013 ele me livrou da morte. Esse Evangelho é tão poderoso, tão glorioso, que eu iria descer a sepultura com 17 anos, mas o Evangelho me salvou, fechou a boca dos leões, cegou os meus inimigos e me trouxe até aqui hoje para pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode bater para glorificar o nome do Senhor.